Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite a todos. Dr. Railson ao vivo aqui para a nossa live. Vou enviar a live aqui para algumas pessoas. Já é suficiente já. Boa noite, meus amigos. E aí, Romário, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Rita Alves, boa noite, bem-vindo à nossa live. Pessoal, estou aguardando entrar mais pessoas aqui na nossa live. Boa noite aqui também. A gente está ao vivo também no YouTube. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar, pessoal, de BPC para pessoas com autismo, certo? Uma live muito importante. Aqui no Instagram é a nossa primeira live. FGS Construções, boa noite. Leonardo, boa noite. E aí, João Vitor, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Como é que tá o áudio, João? Só me confirma aí para a gente poder iniciar. Boa noite, FGS Construções. Um abraço para o Sarnoldo, o André, o Arley, toda a família. Boa noite, meus amigos. Meus amigos, vamos lá, né? O áudio está ótimo. Valeu, João. Obrigado, viu? Meus amigos, vamos lá. Essa nossa live, certo? Ela vai ser a gente falar um pouco sobre o BPC para pessoas com autismo, certo? Vai ser uma série de lives que a gente vai fazer aqui no nosso Instagram, explicando melhor esses benefícios do INSS. E o escolhido de hoje foi BPC para pessoas com autismo. Que bom, Sanudo. Ótimo, né? Que bom. Vamos lá. Eu estou esperando aqui entrar mais gente. Enquanto isso, pessoal, por favor, quem tiver alguma dúvida, certo? Ainda tem muita gente aqui para comparecer. João, me faz um favor, coloca no nosso grupo o link da live, que eu vou mandar aqui para alguns clientes. Eu gostaria que algumas pessoas formulassem algumas perguntas. Hoje eu trouxe aqui, certo, para a nossa live, o máximo possível de informações sobre esse benefício, certo? Tudo que eu achei interessante, ok? Porém, né, eu quero contar com a ajuda de vocês com perguntas para a gente poder engrandecer ainda mais a nossa live de hoje. Certo? Vou só encaminhar aqui para algumas pessoas no nosso WhatsApp. João, acho que tu não está com acesso ao outro Instagram. Tá bom. Eu volto ao WhatsApp. Então vamos começar. Vou aguardando que as pessoas vão entrando e a gente vai iniciando, certo? Então pronto. O benefício escolhido de hoje, certo, é o BPC para pessoas com autismo. Ok? Esse benefício que eu acredito que seja muito importante. E primeiramente a gente tem que explicar o que é o benefício, né? O BPC, ele é o benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial pago àquelas pessoas que possuem o chamado impedimento de longo prazo. É até interessante aqui a gente explicar inicialmente o que é o impedimento de longo prazo. Muitas pessoas ouvem falar da incapacidade para o trabalho. Ah, fulano de tal está incapaz de trabalhar. O impedimento de longo prazo, ele é algo mais além do que a própria incapacidade para o trabalho. Às vezes é até mesmo uma incapacidade que a pessoa tem para diversas atividades da própria vida, como um todo, né? Como, por exemplo, aprender a estudar, entendeu? Ter acesso ao conhecimento através dos estudos, certo? Então, vamos lá. Explicando um pouco aqui do que é o BPC, né? Já passando disso, é interessante a gente falar também sobre a documentação necessária para concessão do BPC para pessoas com autismo, certo? Estou ao vivo aqui também no YouTube. De vez em quando eu vou olhar aqui para a outra câmera para a gente interagir com o pessoal do YouTube também, certo? Então, assim, a documentação principal, certo? Que as pessoas que têm interesse em solicitar um BPC precisa é o laudo médico. Para o caso do BPC para pessoas com autismo, ok? O laudo médico ele tem que ser emitido por um médico especialista, certo? Quem são, doutor Railson, os médicos especialistas para emitir esse laudo? No caso, tem que ser ou o médico psiquiatra ou
médico neurologista, com especialidade, né, nessas duas áreas. Esses são os médicos especialistas para emitirem um laudo com o objetivo de conseguir um BPC, certo? Para a pessoa com autismo. Ok? É importante a gente informar o que deve constar nesse laudo. Hoje, tanto o judiciário quanto o INSS, eles estão mais criteriosos, certo? Com a concessão desses benefícios, em razão da grande quantidade de diagnósticos que tem tido. Então, o laudo ele precisa ser completo, com todas as informações. A primeira informação que eu sempre informo para os clientes no escritório é que o laudo tem que ter a informação do impedimento de longo prazo, seja para criança ou para adulto. O laudo médico ele tem que informar que essa pessoa ela tem impedimento de longo prazo. Tem que informar também, com todas as letras, certo? O diagnóstico do autismo. Eu percebi em alguns laudos que, às vezes, o profissional que está emitindo, ele não deixa muito claro essa informação. Aí a gente vai lendo e vai extraindo e acaba chegando nessa conclusão. Mas se o médico colocar de forma clara e objetiva, fica mais fácil, né? Um abraço aí para o meu compadre Lauro Stone, acabou de entrar na live. Seja bem-vindo. Voltando, né? Francisco, seja bem-vindo também. Então, voltando, certo? Essa documentação ela tem que constar o CID, tem que constar a informação do impedimento de longo prazo e o diagnóstico do autismo, certo? Eu sempre relato para os nossos clientes a informação de que é interessante solicitar ao médico a emissão do laudo. Raicinha, seja bem-vindo à live. É interessante solicitar ao médico, né, a emissão do laudo de uma forma que fique claro que você não tá ensinando o médico a fazer o laudo dele, certo? É algo que eu sempre digo. Qualquer lugar que você vai entrar, você precisa saber entrar. E em qualquer lugar que você for falar alguma coisa, você precisa saber falar também, precisa saber pedir. Então, aquela coisa, vai solicitar ao médico, doutor, conversei com o advogado, recebi uma orientação assim, dessa forma, que seria mais interessante o senhor colocar isso, e você vai narrando o caso para o médico, certo? E o médico vai colocar da forma técnica, ele é o profissional da área que vai fazer esse laudo. Então, ele vai colocar de forma técnica todas aquelas informações que são necessárias para apresentar esse laudo, tanto no INSS quanto na Justiça, ok? Então, é interessante saber pedir, saber informar todas essas informações. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu já recebi muitos laudos que não informam de forma objetiva essas informações e a gente acaba tendo que pedir para refazer. E às vezes a pessoa pagou pelo laudo, ok? Outras informações importantes aqui que eu anotei, né? O grau de suporte da pessoa com autismo é importante constar. A informação do impedimento de longo prazo. E o mais importante que eu sempre digo, o laudo, ele tem que ressaltar as dificuldades, as barreiras que essa pessoa tem, certo? Na vida dela. É como eu disse, uma pessoa adulta, ela tem uma incapacidade para o trabalho. No caso da pessoa com autismo, ela tem um impedimento de longo prazo, que vai além, Karine, seja bem-vinda, que vai além da incapacidade para o trabalho. O impedimento de longo prazo, ele vai além. Certo? Então tem que informar isso no laudo, ok? É interessante informar. Alailson, seja bem-vindo, meu amigo. Davi, seja bem-vindo, meu amigo. É interessante informar se a pessoa tem hipersensibilidade, se tem seletividade alimentar, se tem dificuldade de socialização, certo? Se verbaliza ou não, né? Se é uma pessoa, um autista verbal ou não verbal, é importante constar tudo isso no laudo, porque essas informações, elas vão ajudar, certo? Lá na fase administrativa e na fase judicial, se for o caso, para que o médico chegue na constatação de que, de fato, aquela realidade que está dita no laudo é a realidade de fato da pessoa, certo? Ok? Então, assim, referente ao laudo médico, essas são as informações mais importantes. E como eu disse no início, e como eu sempre digo, é importante saber pedir, saber solicitar esse laudo, né, certo? No momento que estiver ali com o médico. Um abraço aí para o meu amigo Alex também. Bem-vindo à live. Então vamos lá, né? Passando por essa parte, eu vou explicar primeiro, voltando aqui, certo? Eu vou explicar primeiro a documentação necessária para solicitar o benefício, ok?
A documentação principal, como eu já disse, é o laudo médico. Já expliquei aqui como é que esse laudo médico ele tem que ser emitido, ok? Passando por essa parte, tem uma informação aqui que eu preciso passar para vocês, que... Obrigado, Alex. Um abraço, meu amigo. Que é talvez a informação mais importante dessa live. Que se eu conseguir passar essa informação para vocês e para as pessoas que vão ver depois, já valeu. Tudo aqui, ok? Desde o ano passado, foi regulamentado, certo? Foi regulamentado a importância e a obrigatoriedade de juntar o cadastro único atualizado. Ok? Esse é mais um documento necessário para conseguir a concessão do BPC para pessoa com autismo, okay? O laudo e o cadastro único atualizado. Por quê? Vamos passar primeiro pela importância desse documento, depois as demais consequências. O cadastro único ele vai ajudar tanto no INSS quanto na Justiça, na via judicial. Ele vai ajudar a informar qual é a renda dessa família. Lembrando que um dos requisitos para a concessão do BPC é de que a renda per capita familiar seja de até 1/4 do salário mínimo. Ok? Então, por exemplo, na casa tem 4 pessoas, uma pessoa trabalha, recebe um salário, é um salário para 4 pessoas. Ok? Então, o cadastro único ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Ok? E no ato do requerimento do benefício, tem que juntar um cadastro único atualizado. Certo? Essa é a informação mais importante. Pelo primeiro motivo, certo? De que para conseguir a concessão do benefício tem que estar atualizado. Renan, seja bem-vindo à live. E segundo, porque todos ouviram falar, Luciene, seja bem-vindo à live. Todos ouviram falar, certo? Do pente fino que o INSS tem feito. Do corte de benefícios, da suspensão dos benefícios. E essa suspensão ela tem se dado principalmente em razão da falta da atualização do cadastro único ou em razão do cadastro único ser atualizado e a renda que foi informada lá foi superior a 1/4 do salário mínimo, certo? Então, assim, eu lembro que quando houve essa atualização e quando o INSS começou com o pente fino, eu fiz um stories aqui no nosso Instagram informando, olha, o INSS está passando o pente fino, se você teve o seu benefício suspenso, muito provavelmente é em razão da falta de atualização do cadastro único. Atualize o cadastro único, procure um advogado caso esteja suspenso, procure o INSS pelo 135 de preferência, ok? Ou pelo próprio portal do meu INSS e envia esse documento e solicita a atualização para conseguir o restabelecimento do benefício. Então, assim, as duas informações mais importantes são essas, ok? Voltando para a documentação necessária para a concessão do benefício, né? Vamos lá, laudo médico, cadastro único atualizado, documentação dos membros da família, ok? Se, como o exemplo que eu dei, se são 4 pessoas na família, precisa de RG e CPF das 4 pessoas. Se uma dessas pessoas for um menor de idade, não tem RG, junta a certidão de nascimento e o CPF. CPF é obrigatório, certo? Não tem que solicitar a emissão do CPF na Receita Federal. Vamos lá. Comprovante de endereço. Na via administrativa também é importante, não é o mais importante lá, mas também é importante, certo? Vou falar um pouco sobre a questão da renda. Tem que prestar bem atenção, pessoal, na renda per capita familiar, como eu disse. O BPC, por ele ser um benefício assistencial, ele analisa a incapacidade que a pessoa tem, no caso da pessoa com autismo, é um impedimento de longo prazo, e analisa também a renda familiar. Se aquela família, se ela é uma família de baixa renda, ok? Isso, através do cadastro único, vai ser identificado. Mas tem que prestar atenção no seguinte, se tem uma pessoa da família que recebe mais do que um salário mínimo, e essa família, por exemplo, consta com apenas 4 pessoas, a renda já ultrapassou 1/4 do salário mínimo. Eu sei que muita gente já ouviu falar que existem exceções de pessoas que têm uma família que recebe mais do que 1/4 do salário mínimo e conseguem um benefício, mas essas exceções elas só são tratadas lá na via judicial. Na jurisprudência existe um valor que é maior do que 1/4 do salário mínimo e ele pode ser analisado pelo juiz se aquela família, né, em razão de gastos, ela vai ter acesso ao BPC em razão disso. Mas a regra, via de regra, né, que a gente trabalha principalmente com a regra é que seja até 1/4 do salário mínimo. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver uma família
ela atualiza o cadastro único, ela, de fato, ganha até um quarto do salário mínimo, mas uma pessoa da família ela tem um CNPJ, ela abriu um MEI. Isso é muito comum. E às vezes esqueceu de dar baixa no MEI e está lá na Receita Federal o CNPJ ativo, ok? E muitas vezes o MEI até tudo bem, porque o MEI ele em regra é quase que um salário mínimo por mês. Mas às vezes acontece até da pessoa ter um ME, que é uma empresa que ela tem um faturamento maior. Mesmo que a empresa não esteja em atividade, esse CNPJ em aberto ele vai causar o indeferimento do pedido na via administrativa ou até na judicial. Então é importante se atentar a isso também. Ok? Vamos lá. Eu quero passar por outro documento aqui, muito importante, e é até uma situação um pouco mais delicada de conversar, que é o relatório escolar. O que acontece, né? Eu já peguei para analisar vários relatórios que constam informações divergentes da situação da pessoa. Vamos lá, vou explicar melhor. Eu sempre digo isso para todo mundo. Quando você vai solicitar um benefício, você é o seu primeiro advogado. Antes de um advogado especialista analisar aquele caso, você, primeiramente, é o seu próprio advogado ali. Certo? Então, você não pode juntar no requerimento nenhum documento que venha a trazer alguma informação que diga o contrário do que você está pedindo. Isso é uma regra geral para tudo que você for fazer diante da justiça, diante do INSS. Essa é uma regra geral. Tratando-se do relatório escolar, o relatório escolar ele tem que ter, primeiramente, o objetivo daquele relatório. Então, voltando para aquela informação que eu disse, quando você chega para um médico, você tem que saber pedir. Da mesma forma, quando você chegar para um professor, você tem que saber pedir e explicar a situação. Olha, eu estou solicitando aqui esse relatório para ser apresentado no INSS para concessão de um BPC. É interessante que nesse relatório conste as dificuldades que a criança tem. No caso, eu estou tratando aqui na live hoje de BPC para pessoa com autismo, pessoa adulta ou criança, certo? Mas o relatório escolar geralmente é criança. Então, tem que informar dessa forma. Eu estou solicitando aqui esse relatório para ser apresentado no INSS, talvez até na via judicial, para um perito. E é interessante que conste o objetivo. Esse relatório tem um objetivo, né, de demonstrar o desempenho da criança para fins de concessão de um benefício junto ao INSS. E deve informar principalmente as dificuldades que a criança tem, as barreiras, né? O impedimento de longo prazo. Então, por exemplo, se a criança ela tem dificuldade de socialização, no relatório deve constar dificuldade de socialização. Se a criança não sabe ler, deve constar no relatório que ela não sabe ler. Se a criança não sabe contar ou tem alguma dificuldade desse tipo, tem que constar no relatório isso. Não pode constar informações positivas. Lembrando, o objetivo desse relatório é para a concessão de um benefício, certo? A gente precisa convencer o INSS de que essa pessoa precisa do benefício. A gente precisa convencer o juiz, a gente precisa convencer o médico perito de que essa pessoa precisa de um benefício. Então, o relatório escolar tem que constar, certo? As dificuldades, as barreiras que essa pessoa enfrenta. É isso que eu estou querendo dizer com que a pessoa advogar para si mesma. Ela não vai produzir uma prova contra ela. Ok? Se fosse, por exemplo, um relatório escolar para ser apresentado para a família, para ser apresentado para a sociedade em geral, aí seria mais interessante constar tudo. Mas para fins de concessão de benefício, o relatório tem que ser bem incisivo em relação às barreiras que a pessoa enfrenta. Ok? Então, resumindo, documentação, vamos lá. Laudo médico, emitido por especialista, ok? Psiquiatra ou neurologista, cadastro único atualizado, documentação obrigatória, agora, ok? Relatório escolar. Se a pessoa tiver acompanhamento com o psicólogo, laudo do psicólogo, da mesma forma, tem que pedir para informar nas dificuldades, as barreiras que essa pessoa vem enfrentando, certo? Se tratar de um autista não verbal, é interessante que tenha também um laudo da fono, ok? É interessante, tem algo que eu preciso falar com vocês também,
que antigamente, certo, era mais comum conseguir um BPC para pessoa com autismo apenas com o laudo médico. Como eu disse, né, em razão da grande quantidade de diagnósticos que vem tendo, tanto o INSS quanto o perito da Justiça Federal, eles estão sendo mais criteriosos na análise do caso. Então, quanto mais documentação tiver para apresentar, melhor vai ser. Mais fácil vai ser de conseguir a concessão desse benefício, certo? Então, por isso que eu estou elencando aqui todos os documentos que, na prática, eu vejo que são interessantes para solicitar esse benefício, ok? Vamos lá. Repassando aqui o script com vocês. Passando para a fase de solicitação do benefício, certo? A documentação, ela é a fase mais importante, a organização da documentação é a fase mais importante, mas eu preciso falar com vocês também em relação à solicitação do benefício, certo? O BPC ele é solicitado hoje no portal do Meu INSS. Esse requerimento ele pode ser aberto na internet, né? Por meio do site mesmo, do portal do Meu INSS, ou por telefone por meio do 135. Ok? Lembrando, a documentação tem que estar toda ok, mas o requerimento tem que ser solicitado da forma correta. Quando vai ser solicitado um benefício desse no INSS, existem duas opções de BPC. Tem o BPC para pessoa idosa e tem o BPC para pessoa com deficiência. No caso da pessoa com autismo, ela se enquadra no BPC para pessoa com deficiência. Ok? Aí tem que preencher tudo de forma correta, tem que juntar a documentação toda correta. Lá tem um campo em que você tem que informar os membros da família. Os membros da família devem ser os mesmos do cadastro único, não pode haver divergência. Por quê? Hoje, certo? O INSS ele se utiliza de IA para analisar os requerimentos. Foi informado agora recentemente, isso aí deu em todo jornal, na internet, em todo lugar, que a fila de espera do INSS hoje é de mais de 3 milhões de pessoas. Então, não tem como uma análise humana conseguir dar conta dessa quantidade de benefícios. Hoje, o INSS ele tem a sua própria IA que analisa. Então, por exemplo, se tem uma divergência clara dessas, a IA vai perceber. Okay? É interessante juntar tudo corretinho para que na análise da IA o requerimento ele passe, ele não seja barrado ali. Ok? Isso é uma causa de indeferimento grande. Muitos requerimentos que eu recebo aqui de pessoas no nosso escritório, muitas vezes foram indeferidos, ou porque o requerimento foi feito da forma errada, ou porque a documentação que foi juntada da forma errada, ou porque o requerimento ele pede uma coisa e a documentação diz outra, certo? E aí eu sempre explico, numa situação como essa, eu vou entrar na justiça, eu vou judicializar o seu caso, mas eu não garanto receber o benefício desde a data em que você pediu. Porque a própria pessoa, quando foi solicitar o requerimento, ela deu causa ao erro. Aí eu abro um novo requerimento e digo, olha, eu respaldo o meu requerimento que eu acabei de abrir. Esse eu garanto que vai dar certo. O outro eu não tenho como garantir. Mas eu vou tentar da mesma forma. Então é importante que o requerimento seja feito da forma correta. Um ponto que eu trouxe aqui nessa live exatamente por isso, é um ponto importante. Lembrando, é sempre importante buscar a ajuda de um advogado, uma pessoa da sua confiança, claro, para que o requerimento seja aberto da forma correta, ok? Então, pronto. Juntou a documentação, fez o requerimento, tem que marcar a data das perícias. Perícia social, avaliação social e perícia médica, ok? Eu sei que o INSS ele apresenta datas bem distantes, tanto para a perícia médica quanto para a avaliação social, mas é importante marcar. Essa data ela pode ser remarcada uma única vez. Então, por exemplo, ano passado eu lembro bem, nunca esqueci isso. A gente estava em maio e as datas disponíveis para a perícia eram para setembro desse ano. A gente ainda está em fevereiro. Depois melhorou, veio melhorando, mas eu lembro bem disso. E a gente tinha que marcar porque o requerimento ele pode ser arquivado pela falta de marcação da data da perícia. Então é importante agendar a perícia. Caroline, boa noite. A equipe aqui do escritório Raíssa Feitosa toda em peso na nossa live hoje, né? Sejam bem-vindos todos. Então, é importante marcar a data das
perícias, né? Avaliação social e perícia médica, ok? Lembrando, essa é uma informação importante que pouca gente sabe, mas o INSS, por lei, ele tem um prazo de até 90 dias para conceder ou negar o seu benefício. Fez o requerimento, juntou a documentação correta, marcou a data das perícias e o INSS tem um prazo de até 90 dias. A lei diz que é 45, prorrogar por mais 45. Então, um prazo de até 90 dias. Geralmente extrapola esse prazo em razão das perícias ficarem para uma data muito distante. Então, assim, o INSS está lá com o seu benefício em análise, um requerimento de BPC para pessoa com autismo. Há mais de 90 dias, esse requerimento ele já pode ser judicializado. A gente chama isso de indeferimento tácito. O fato do INSS deixar essa pessoa... Doutora Marisa, tudo bem, doutora? Seja bem-vinda à nossa live. Um abraço, doutora. O fato, certo, dessa pessoa estar aguardando há mais de 90 dias o resultado do seu requerimento é o mesmo que negar, certo? Na prática, é o mesmo que negar o benefício. O INSS te coloca em uma situação de benefício negado. A gente chama isso de indeferimento tácito, ok? Então, as duas formas da gente judicializar um requerimento do INSS é em razão do INSS ter negado o benefício ou em razão de você estar na fila de espera há muito tempo. No caso, né, há mais de 90 dias. Então, por isso que é importante juntar a documentação correta, abrir o requerimento da forma correta para não gerar um indeferimento do requerimento em razão de ter sido aberto de forma errada, marcar a data das perícias, ok? Ficar de olho para conseguir remarcar e marcar para uma data mais próxima. E, caso extrapole o prazo de 90 dias, esse requerimento ele pode ser levado para a justiça, certo? Então, assim, é importante fazer tudo dessa forma, ok? Do requerimento do INSS, o que eu tenho para falar é isso. Mas, passando para a parte das perícias, a gente ainda tem mais informações. Existem dicas, existem informações que elas são imprescindíveis para alguém que vai passar por uma perícia médica ou do INSS ou da Justiça. Existe assim um mito, né? Parece assim que a perícia é um evento social ou que é uma audiência semelhante a uma audiência da Justiça que as pessoas costumam ir bem arrumadas, mas na realidade não é assim. Por exemplo, no caso de um auxílio-doença, uma pessoa que vai participar de uma perícia médica em razão de um auxílio-doença, essa pessoa está adoecida. Ela não tem condições de se apresentar bem vestida, entendeu? De se apresentar bem arrumada, com o seu autocuidado em dias, né? O seu autocuidado que eu digo por exemplo, no caso do homem, barba feita, no caso da mulher, cabelo bem feito, unhas feitas. Para uma perícia, certo? Não é coerente que a pessoa se apresente vestida dessa forma. Então, eu sempre falo, vai para a perícia, procura não ir muito, muito bem arrumada. Se for no caso, por exemplo, voltando para o nosso caso da live de hoje, para o caso de um pedido de BPC para pessoa com autismo, vá com uma roupa neutra, vá com uma roupa simples. Não é coerente que você vá muito bem arrumado para uma perícia. No caso das mulheres, né? Não precisa estar de cabelo bem feito, não precisa estar de maquiagem bem feita, não precisa estar de unhas bem feitas. Isso não é coerente com a situação ali da perícia, ok? Lembrando, qual é a impressão que você quer passar para o médico? A impressão que você quer passar para o médico é a do diagnóstico do autismo, para o caso que a gente está tratando aqui. O médico vai analisar a documentação e vai olhar para a pessoa e vai procurar ver se ele concorda com aquele diagnóstico. Então, por exemplo, muitas vezes, isso pode não ser correto, mas é de fato o que acontece. A roupa que a pessoa está usando, a forma como a pessoa está se portando, ela é importante para isso. Eu sempre passo isso para todos os clientes, seja para uma perícia médica do INSS, seja para uma perícia médica judicial. Vá com roupas neutras, vá de forma neutra, para que o médico, quando for analisar, para que fique ressaltado para ele o importante ali, que é o diagnóstico, certo? Então vamos lá. Tratando de uma criança, é interessante que a criança esteja com crachá. O adulto também, o crachá também é utilizado pelo adulto. É interessante que esteja com crachá, certo? É interessante, se for uma pessoa que tem
sensibilidade ao som, né? Que esteja com os abafadores de ouvido também, certo? Para que quando o médico veja, ele entenda que aquela pessoa ela já se enquadra como diagnóstico. Eu não estou pedindo para que coloque sem precisão. Não estou dizendo isso. Eu sempre relato isso. Olha, essa pessoa ela tem sensibilidade ao som, hipersensibilidade ao som? Tem um abafador? Tem, leva. Não tem? Não precisa levar, não tem. Ok? Tem o crachá? É interessante. O crachá, o objetivo do crachá é exatamente esse, é identificar. Então, quando o médico recebe aquela pessoa no consultório dele para que ele possa fazer a perícia, o médico perito, certo? Estou falando de perícia. Quando ele recebe a pessoa, ele precisa olhar para a pessoa, né? Aquela história que a gente diz no popular, bater o olho e identificar. Então, a roupa que a pessoa está usando, a forma como ela está se comportando, tudo isso diz respeito ao caso, ok? Lembrando, é uma perícia. O médico vai analisar aquela documentação e vai, por exemplo, documentação médica, laudo médico, laudo do psicólogo, laudo da fono, relatório escolar. Ele vai analisar aquela documentação e vai verificar se o que consta na documentação é de fato a realidade daquela pessoa. Então a pessoa tem que ir, de certa forma, vestida de uma forma que a realidade seja aquela, ok? Tentei ser o mais claro possível, né? Esses assuntos são sempre delicados de falar, mas eu acho que essa foi a forma mais clara que eu consegui nesse momento explicar. Vamos lá. Referente ao que vai falar, referente às perguntas que o médico vai fazer. Tem uma informação que eu sempre passo. Essa informação eu acho que ela serve até para a vida como um todo. Para quando alguém vai para uma audiência, para quando alguém vai para uma perícia, sempre que você está... Obrigado, compadre Lorestão, agradeço, viu, pelo feedback. Sempre que alguém vai passar por uma perícia, é interessante que você não fale muito. Isso é algo totalmente contra o senso popular. Você pensa assim, se eu tenho ali 5 minutos, 10 minutos com o médico, eu vou falar tudo que eu tenho para falar. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você fale somente o necessário. Ok? O que é o necessário? Às vezes, o que acontece? A pessoa chega lá na sala da perícia, a pessoa está nervosa, certo? E o médico pergunta algo. Por exemplo, ele pergunta se a criança tem dificuldade de socialização, ou se o próprio adulto, se tem algum tipo de dificuldade de socialização. E a pessoa responde, mas em razão do nervosismo, ela entra em outro assunto, e aí ela entra no terceiro assunto, e entra em um quarto assunto, porque isso é natural do ser humano. Quando ele está em uma situação desconfortável, ele vai buscando conforto. E muitas vezes a busca desse conforto é falando, é conversando mesmo. Até mesmo, por exemplo, uma pessoa que está aqui na live, ela vai falando, ela vai buscando sair de uma situação de desconforto. Na perícia não é diferente, é da mesma forma. Então, qual é o conselho que eu dou, que é um conselho para a vida? Responda somente o que o médico perguntar. Como é que eu sei que respondi só o que o médico perguntou? Pensa primeiro no que vai responder, responde, analisa. Por exemplo, às vezes a pergunta, ela é uma pergunta que ela vai decidir se o benefício vai ser concedido ou não. Muitas vezes eu vejo, o cliente me diz assim, o médico perguntou isso, eu percebi que naquela hora ele negou, ou que naquela hora ele entendeu que tinha que conceder, que o laudo tinha que ser favorável para conceder, certo? Então, primeiro, pensa no que vai responder, responde. Quando você sentir que respondeu, se cala. Aguarda o médico fazer a nova pergunta, ou se o médico entender que você não respondeu o suficiente, ele vai complementar a pergunta, ele vai dizer, não, em relação a esse ponto, o que mais que você tem a dizer? Aí você complementa a pergunta, certo? Complementa com a sua resposta. Ok? Então, pensa como vai responder, responde, depois se cala. O natural dessas situações é a gente falar o mínimo possível. Lembrando, sempre que a gente fala muito, a gente acaba falando algo que não é para falar. Às vezes esse algo que não é para falar vai ajudar, mas às vezes esse algo que não é para falar ele vai atrapalhar. Então, por via das dúvidas, né? O que está em risco ali é o benefício, é melhor falar só o necessário para a concessão do benefício. Ok?
Então, sempre é interessante antes buscar uma orientação, né? Buscar a orientação de um advogado, buscar a orientação de um médico, buscar a orientação de um assistente social, de uma pessoa que entenda mais do que você, para você saber o que que você vai falar, o que você vai responder ali naquele momento. E confie também na sua intuição. Eu sempre digo isso, no momento ali da perícia. A diferença entre o médico perito e o médico que vai fazer o laudo inicial é que o médico que vai fazer o laudo inicial, você pode falar o que você achar que deve falar, o máximo possível, para o médico pegar as informações e fazer o melhor laudo possível. Mas tratando-se de perícia, é interessante falar só o necessário, porque você está sob julgamento, entendeu? Você está sendo analisado. Então, falou o necessário, se calou. Espera que venha a nova pergunta. Busca informações antes, com o advogado, com um médico, com um assistente social, ou com um servidor do INSS, com alguém que saiba mais do que você, para que você vá para essa perícia preparado. Lembrando também, é interessante levar a documentação já toda separada, toda organizada. Imagina o seguinte, você chega numa perícia do INSS, o perito ele tem lá 20, 30 pessoas para ele periciar. Se você leva uma sacola cheia de documentos, onde estão misturados ali documentos importantes e documentos que não são importantes, o perito ele não vai ter tempo para olhar documento, folhear documento por documento. É muito raro isso acontecer. Folhear documento por documento até ele juntar a documentação que é importante para ele. Então, organiza a documentação antes. A documentação básica aqui para a concessão do BPC para pessoa com autismo eu já falei. É o laudo médico, de médico especialista, cadastro único, relatório escolar, laudo do psicólogo, laudo de uma fono, se for o caso, né? E se tiver algum outro acompanhamento, também é interessante. Então já deixa essa documentação separada. Outro documento importante também que eu acabei não falando hoje é para a pessoa que faz uso de alguma medicação, é interessante levar a receita dessa medicação, as antigas e as atuais. Eu sempre falo, documentação antiga, ela tem o valor dela. Ela serve para identificar quando iniciou, quando houve o diagnóstico. E documentação atual, ela serve para identificar que atualmente ainda está naquela situação, ok? No caso, por exemplo, do autismo, o interessante é a documentação médica. Aliás, é a documentação da medicação, para que você comprove que aquela pessoa ainda está fazendo uso dessa medicação, certo? Então, voltando, leva a documentação toda organizadazinha. Deixa já separado. Coloca o laudo em cima, o laudo médico em cima, para na hora que o perito pegar a sua documentação, o primeiro documento que ele vai ver é o documento mais importante, o laudo médico. Embaixo do laudo médico, documentação da medicação, embaixo da documentação da medicação vai relatório escolar, relatório do psicólogo, relatório de fono, entendeu? Já deixa tudo separado, não leva uma quantidade exorbitante de documentos, leva só o necessário. É interessante analisar qual é a documentação necessária antes, para você já levar tudo certinho para a avaliação médica, ok? Seja do INSS, seja da Justiça, ok? No caso do INSS é que é importante mesmo. Geralmente a fila de pessoas para o atendimento do perito do INSS ela é bem maior, certo? A avaliação social também ela é muito importante. A regra de você falar só o necessário também vale para a avaliação social. Geralmente, assistente social costuma conversar um pouco mais, então vai ter mais perguntas. E a avaliação social, ela tem o objetivo de analisar se a sua família ela é uma família de baixa renda e se ela se enquadra no critério objetivo de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, nessa fase, a documentação importante é o laudo, claro. O assistente social ou a assistente social vai querer ver o laudo médico, vai querer verificar se de fato tem o diagnóstico, ok? Vai juntar lá. Vai querer ver o cadastro único. Aqui é que o cadastro único é importante mesmo. Tem que estar atualizado. A renda tem que estar batendo com até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ok? Verifica aquilo que eu disse. Se não tem uma empresa, um MEI aberto no nome da pessoa. Certo? Se o cadastro único está atualizado em até 2 anos. RG e CPF de todos os membros daquela família, daquela casa.
ok? Se for uma criança, a criança não tiver RG ainda, certidão de nascimento e CPF. CPF é obrigatório, certo? Inclusive o INSS, ele costuma indeferir requerimento administrativo que está faltando o CPF de algum membro. Ou porque não juntou, ou porque ainda não tirou. Então tem que tirar. Eles dão geralmente um prazo ali de 48 dias para juntar, prorroga, mas não juntou, indefere. E esse indeferimento por falta de documento, ele não é revestido nem na via judicial. Tem que abrir um novo requerimento e começar o processo de pedido todo novamente. Processo administrativo. Certo? Então, RG e CPF, comprovante de endereço, ok? Tem uma documentação que eu não falei aqui, mas que ela é super importante para o caso de BPC para pessoa com autismo, que são os comprovantes de gastos. Aí como é que você comprova esses gastos? Hoje, sempre que você vai comprar um medicamento, uma alimentação especial para pessoas que têm uma alimentação mais restringida, né? O vendedor ele te dá a opção de colocar o CPF na nota. Solicita a nota. O vendedor ele é obrigado a te entregar a nota, porque se ele não entregar a nota, ele vai estar sonegando imposto, então ele é obrigado a te entregar a nota. Pede para colocar o teu CPF. Se for a própria pessoa, né, com autismo, solicita que seja colocado o CPF. Se for uma criança, é a mãe que está fazendo a compra ou é o pai que está fazendo a compra, solicita que coloque CPF na nota, ok? É importante também. E leva esse comprovante desse gasto para o dia da avaliação social. Apresenta para assistente social. Se você tem esse gasto todos os meses, é um gasto corriqueiro que você tem todo mês, seja com alimentação, seja com remédio, alimentação especial, remédio, leva o comprovante do gasto. Se o gasto é com terapia, ou de fono, psicólogo, ou até mesmo de consulta médica, solicita ao profissional, solicita na clínica, eu quero um recibo e eu quero que conste meu nome, CPF, na nota também, apresenta na assistência social e diz, olha, a gente tem esses gastos aqui mensais. Aí, geralmente, tem muitas pessoas que dizem, não, a gente consegue tudo na rede pública, perfeito. Conseguiu tudo na rede pública, junta documentação que comprove. É interessante, certo, que você consiga sempre comprovar que tem um acompanhamento de um profissional. Eu já tive um caso em que o perito ele solicitou, cadê a documentação médica? Está aqui. Laudo, tudo. Mas tem algum acompanhamento? Não está tendo acompanhamento. Aí ele sentiu falta daquela documentação, entendeu? Que comprova que aquela pessoa tem um acompanhamento. Lembrando, ó, o que eu falei aqui no início da live. Muitas pessoas, existem hoje muitos diagnósticos de autismo e os peritos, os médicos, eles estão cada vez mais criteriosos, certo? Esse foi um dos principais motivos da nossa live de hoje, porque eu percebo que as pessoas elas não têm acesso a essa informação e é interessante que a gente que tem acesso divulgue essa informação, ok? Então é interessante que vocês juntem o máximo possível de documentação para que seja demonstrado que existe um acompanhamento, né? Ok? Para que o acompanhamento ele serve para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, se a pessoa ela tem algum tipo de impedimento assim, social, ela não consegue socializar muito bem, mas aí com o acompanhamento do especialista vai melhorar a socialização. Se tem algum tipo de barreira relacionada à fala, à comunicação, no caso do autista não verbal, a documentação da fono vai ajudar também, certo? Vai ajudar essa pessoa também a conseguir melhorar durante a sua vida, ok? Melhorar que eu digo de diminuir as suas barreiras e ter um acesso integral a um bem-estar como um todo, né? Então, assim, pessoal, é isso, né? A gente já está quase com 1 hora de live. A gente iniciou às 8 horas. Acredito que eu passei por todos os pontos aqui que eu achei importante. A gente está falando de BPC para pessoas com autismo, mas as informações que eu passei aqui, elas são para BPC em geral também. Para outros casos, eu vou trazer outras lives. Cada caso tem suas especificações. Por exemplo, hoje aqui eu falei um pouco sobre o relatório escolar, mas dependendo do outro caso, tem uma outra documentação que é importante, entendeu? Então,
nas próximas lives eu vou trazer informações sobre outros benefícios. Se alguém tiver alguma dúvida, né, para engrandecer um pouco mais aqui a nossa live, o nosso diálogo de hoje, é interessante. Acredito que eu já passei por tudo. Fiz aqui um pequeno script aqui, porque quase tudo está na mente e não no papel, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente anunciou a live até com uma certa antecedência e tem muitas pessoas que eu sei que achariam excelente o tema, porém eu não tive tempo de divulgar para todos, né? A gente está no início de ano, voltando às atividades do escritório. A gente está nas vésperas de um grande feriado, em que a justiça para. Então, referente ao nosso trabalho, a gente tem que intensificar mais nos trabalhos internos do escritório. Mas nas próximas lives eu vou estar sempre no WhatsApp de todo mundo informando. Essa live ela não vai ficar salva, certo? A gente vai lançar apenas os cortes de algumas informações interessantes aqui para ter conteúdo no nosso Instagram, mas vai estar no nosso canal do YouTube, certo? Quem quiser seguir, né, ADV Railson Feitosa no YouTube, lá, a live está lá também, a gente já está aqui com algumas pessoas. Quando encerrar a live aqui, eu vou dar uma atençãozinha a mais no YouTube também, ok? Mas eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço ao Padre Lauristão, Carlos Henrique, doutora Marisa, obrigado, doutora, por comparecer. Carolânia, a nossa equipe aqui do Escritório Railson Feitosa toda em peso, né? João Vitor, Karine, ao Renan, Luciene, seja bem-vindo, Luciene, acredito que ainda esteja em live, Alex, meu amigo Davi, meu amigo Alailson, Raíssa, meu amigo Francisco também, obrigado pelo comparecimento. Agradeço a todos, né? A FGS Construções, seu Arnoldo, obrigado também. Leonardo, obrigado. Rita Alves, obrigado. Eu só agradeço a todos, certo? Aqui no Instagram é a nossa primeira live. No YouTube eu já fiz outras, no TikTok também. Mas eu vou buscar, esse ano eu vou buscar dar uma atenção especial também aqui ao Instagram, para trazer mais informações. Meu amigo Paulo Gustavo, bem-vindo à live também. Para trazer mais informações sobre os benefícios. Meu amigo Edson, seja bem-vindo à live, a gente já está quase encerrando. Então, como eu disse, né? Eu vou informar ao longo dos próximos dias. Valeu, João. Obrigado aí pelo feedback, viu? Eu vou informar ao longo dos próximos dias os próximos temas, ok? A gente vai falar, já está alguns temas aqui em mente. Como eu disse, cada caso, cada benefício tem suas particularidades relacionadas à documentação do BPC para as pessoas com autismo. As mais importantes foram essas, né, que eu encontrei. Só deixei de falar de um assunto, que eu posso até falar aqui agora no final também, que é para o caso das crianças, né, que vivem com os tios, com os avós, e que eles não têm a guarda, tem que solicitar a guarda provisória dessa criança para poder solicitar o benefício. Acontece bastante, a gente recebe aqui no escritório vários clientes que estão ali, né, cuidando da criança, mas são tios, são avós, ou até mesmo uma pessoa que não é da família, mas que está ali criando, como a gente fala no popular, naquela criança, tem que solicitar a guarda provisória ao juiz, certo? Tem que ter um advogado especialista para poder solicitar, ou a Defensoria Pública, solicita a guarda provisória, tendo o termo de guarda em mãos, aí você pode representar aquela criança no INSS e solicitar o benefício. Para o caso do adulto, não precisa, né? O adulto ele já responde por si, a não ser que essa pessoa ela seja uma pessoa considerada incapaz, né? O Código Civil ele fala da pessoa incapaz, a pessoa que ela não tem capacidade civil de gerir a própria vida. É como eu sempre digo, é uma pessoa que ela não pode ir a um banco para abrir uma conta, para sacar um dinheiro, ela não tem condições de ir até o INSS para pegar uma informação sobre o seu benefício. Aí tem que entrar com ação judicial de interdição, interditar essa pessoa, e aí o responsável, o interditante, né, vai ter o termo de guarda e vai apresentar no processo, certo? Tanto no administrativo quanto no judicial. Doutora Rayana, seja bem-vinda, minha amiga doutora Rayana. A gente já está no final da live, doutora. Mas obrigado pela sua presença também. Então, agradeço a todos, né? A gente vai ter, se Deus quiser, pós-feriado, próximas lives. Cada live a gente vai trazer um benefício em espécie para conversar sobre
sobre as especificações desse benefício. Como eu disse, cada benefício tem a documentação específica, tem a situação específica, e a gente vai explicar. E agradeço a todos, obrigado. Como eu disse, a live não vai ficar salva, a gente vai ter alguns cortes aqui no nosso Instagram. E agradeço a todos. Um abraço, até mais.